Saudações acadêmicas e universitárias! Para encerrar a aula 2, no tema D, eu vou falar sobre a divisão direta. É um tema bem simples e, por isso, o vídeo não será longo. Então não precisa ficar triste. Gente bonita não pode ficar triste. O divisor que faz a divisão direta é um equipamento bem simples, como você pode ver na foto. Ele possui um disco divisor, uma manivela e o pino de travamento do disco. Quando o pino não está prendendo o disco, a manivela gira diretamente o disco e, consequentemente, a peça que estiver presa nela. Por isso, o nome divisão direta. Esse equipamento permite divisão em submúltiplos do número de furos e, por isso, é comum ter mais de um disco divisor. Vou apresentar um exemplo para você entender direitinho. Supondo uma carreira de 24 furos, pode-se executar duas divisões saltando 12 furos, ou, se preferir, 180 graus. Essa imagem está representando o disco divisor de 24 furos e a placa de 3 castanhas segurando uma peça vermelha. Desenhei uma linha vertical na peça para facilitar a visualização da animação. Eu vou tirar o pino de travamento e girar 12 furos. Tirei o pino e vou girar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Travei o disco. Viu como foi mamão com açúcar? Giramos 180 graus. Com esse mesmo disco de 24 furos, também é possível fazer 3 divisões saltando 8 furos, ou seja, 120 graus. Vamos conferir? Solto o pino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Travei. Esse mesmo disco permite fazer 4 divisões, pulando de 6 em 6 furos. É um giro de 90 graus. Vou mostrar. O pino. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Travei. Faço uma segunda usinagem, tiro o pino, rodo mais 6 furos e assim por diante. Na sequência temos 6 divisões, onde eu pulo de 4 em 4 furos, o que vai gerar 60 graus. Vamos ver? O pino. 1, 2, 3, 4. Põe o pino. Usina, tiro o pino. 1, 2, 3, 4. Põe o pino, usina. Tiro o pino. 1, 2, 3, 4. Põe o pino, usina e assim por diante. Também é possível dividir a circunferência em 8 partes iguais, pulando de 3 em 3 furos. Gera 45 graus. Vamos ver? Pino. 1, 2, 3. Pino. Faz a segunda usinagem. Solta o pino. 1, 2, 3. Prende o pino e assim por diante. Bem, você já entendeu como funciona essa bagaça. Então, na sequência, podemos fazer com esse mesmo disco de 24 furos, 12 divisões, pulando de 2 em 2 furos. É um ângulo de 30 graus entre cada um. E por último, é possível fazer 24 divisões, onde eu vou pulando de furo em furo. E cada usinagem vai estar separada em 15 graus. É muito simples esse trem, não é? Mas vale uma perguntinha. E se eu precisasse usinar um pentágono na ponta de um eixo cilíndrico? Como consigo 5 divisões? Não puxa o carro não, e pensa um pouco. Pensou? Mais um tempinho. Pensou? Fácil, não é? Essa você tirou com o pé nas costas. Basta usar um disco que tem um número de furos múltiplo de 5, como 20, por exemplo. Por isso está escrito no segundo item, é comum ter mais de um disco divisor. Agora que você já entendeu esse troço, vou colocar um exemplo bem maneiro. Deseja-se usinar na ponta de um eixo cilíndrico de 50 mm de diâmetro um quadrado centrado de 25 mm de lado. Será utilizado um divisor universal com divisão direta com disco de 24 furos. A fresadora usada é horizontal e será usada uma fresa cilíndrica com 25 mm de diâmetro. Pense na sequência de ações para executar a peça. Visualmente, o que o enunciado está dizendo é isto aqui. O eixo de 50 mm de diâmetro, a ponta quadrada com 25 mm de lado, a fresa na horizontal com 25 mm de diâmetro e o disco divisor que tem uma carreira de 24 furos. E aqui está a peça com as dimensões finais. Então, vou apresentar uma sequência de ações para a usinagem.
Então, jovem Padawan, fique esperto com o seguinte: esta sequência de atividades não é um processo de fabricação, e sim um detalhamento das ações necessárias. Um processo de fabricação traz informações importantes para o operador, não tem cálculos e informações óbvias. Então, como você é um noob nessas paradas de fresamento, vou mostrar bem passo a passo. Limpar a mesa da fresadora. Limpar a base do divisor universal e também a base do contraponto. Então, tudo que vai ser fixado na mesa não pode ter nenhuma sujeirinha grudada. Ela vai ter uma pequena inclinação que vai atrapalhar a exatidão da usinagem. Instalar o divisor e o contraponto na fresadora e relojar. Já vimos isso no vídeo anterior. Se a gente não relojar, esses acessórios podem ficar com ângulo em relação à mesa e isso vai prejudicar a exatidão. Fixar a peça entre o divisor e o contraponto. Então, na imagem temos a peça em vermelho. Fixar a fresa no mandril porta-fresa. Aqui o nosso mandril é um porta-fresa eixo longo com chaveta longitudinal. Fixar o mandril porta-fresa no eixo árvore da fresadora. Está ele instaladinho. Eu poderia ter colocado nessa imagem os anéis de separação da fresa, porém ia ficar muito poluída a imagem, mas vocês já sabem que é necessário o uso desses anéis para a fresa ficar parada na posição. Posicionar o torpedo. O torpedo estava para trás, agora estou colocando ele para frente, por quê? Para poder instalar o mancal. Como você está vendo, o nosso mandril porta-fresa é muito longo. Na sequência, eu vou instalar o mancal, justamente para apoiar o mandril e evitar que ele faça uma flexão. Ajustar a rotação do eixo árvore. Cada máquina tem a sua forma de ajuste. Se fosse esta aqui a máquina, qual o valor da rotação que está ajustado nesse momento? Pensa um pouco. Vamos ver se você acertou. A alavanca grande pode ser colocada na posição azul ou na amarela. No caso, ela está na azul. Se fosse a posição amarela, estaríamos olhando para essa posição aqui, para decidir entre o vermelho e o verde. Mas, como está na posição azul, devemos olhar deste outro lado. Mas não tem como vermos a setinha que está do lado de cá. Mas, se a setinha do lado de cá está no vermelho, do lado de lá também está no vermelho. Então, se os ajustes estão em azul e vermelho, a linha da tabela é justamente a primeira, azul e vermelho. Mas a rotação ficou sendo 150 ou 350 RPM. Nessa máquina, isso depende do botão que liga o motor. Ele tem duas posições. Se for na posição 1, a rotação será 150 RPM. Se for na posição 2, a rotação será de 350 RPM. Mas como que a gente define o valor da rotação adequado? Isso a gente vai ver mais para frente. Vamos continuar com a nossa sequência de ações. Posicionar a fresa sobre a peça. Estamos aqui com a visão frontal e agora com a visão lateral. Notem que a fresa está justamente sobre a ponta da peça. Subir a mesa até a fresa tocar na peça. Então vamos ter uma pequena animação aqui. Fresinha azul e a peça vermelha. Então vamos subir lentamente com carinho. Isso, tocou. Zerar o colar do movimento vertical e abaixar a mesa para afastar a fresa da peça. Excelente. Deslocar a mesa até a fresa ficar à frente da peça. Excelente. Subir a mesa para a profundidade de corte de 12,5 mm. Então ali seria a profundidade de 12,5, que é o raio da ferramenta. Prontinho. Deslocar a mesa até a peça tocar a fresa. Então vamos com carinho, tocou. Aí, nesse momento a gente zera o colar no movimento horizontal longitudinal. Vamos dar um zoom na nossa animação. Girar a manivela do movimento horizontal longitudinal até atingir a cota de 50 mm de comprimento. Seria essa cota aqui. Então vai ser essa área que a gente vai remover nessa usinagem. Vamos esconder essa área e usinar. A gente vai chegando na dimensão final com bastante atenção para não passar do valor desejado. Agora vamos abaixar a mesa. Voltar longitudinalmente mais de 50 mm. E subir a mesa até de novo a cota de 12,5 mm. Excelente. Com isso, a peça ficará dessa maneira.
É hora finalmente de usar a divisão direta. Aqui está o nosso disco com 24 furos, aqui a placa com 3 castanhas e aqui a nossa peça. Observe que a primeira usinagem já foi feita. A gente solta o pino, gira a peça em 6 furos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu 90 graus certinho. Trava o pino de novo. Então agora basta repetir alguns procedimentos e saímos desta situação para esta situação. Usinamos o segundo lado. Repete os passos, vamos usinar um terceiro lado. Repete os passos, usinaremos o quarto e último lado. Bem, eu usei tudo isso para mostrar que, para uma simples usinagem, muitos detalhes são necessários. E, na verdade, pouco disso aparece num processo de fabricação. Afinal de contas, não se ensina o Pai Nosso para o vigário. Ou melhor, não se ensina detalhes de fabricação para o operador da máquina. Tranquilo? Na parte prática da disciplina, a gente vai ver muito mais detalhes sobre o processo de fabricação. Para encerrar, um segundo exemplo, mas esse é bem rapidinho, promessa de professor. Qual deve ser o giro da manivela e a profundidade de corte para se usinar um hexágono inscrito na ponta de um eixo de 50 mm de diâmetro? Está disponível um disco de 24 furos. Bem, um hexágono inscrito tem seus vértices tocando no círculo, então a peça tem esse jeitão. O giro da manivela é muito fácil, certo? Num disco de 24 furos, basta girar 4 furos para cada usinagem. Então, falta apenas calcular a profundidade de corte. Isso tem pouca relação com usinagem e muita relação com geometria. Lembra que existe geometria? Mentira, lembra nada. Mas eu vou te ajudar a lembrar. Aqui temos o nosso hexágono inscrito e eu vou adicionar esses eixos só para ajudar no raciocínio. Esta é a nossa profundidade P. Aqui temos o raio da peça. E esta cota fica sendo raio menos P. Sabemos que este também é o raio. E esse ângulo vale 30 graus. Usando esse triângulo retângulo, temos que raio menos P é igual a raio vezes cosseno de 30 graus. Como o raio vale 25, fica muito fácil calcular que P é igual a 3,35 milímetros. Molezinha, certo? Então é isso. Como falei, é algo muito fácil. Na próxima aula, apresentarei a divisão direta, a divisão indireta e a usinagem helicoidal. Então, até mais!